sou mãe de atleta de esportes. Você sabe o que é isso? Há 3 anos eu não tinha ideia do que isso significava. E eu ficava apavorada de assistir meu filho colado no computador. Hoje a história é bem diferente, mas para isso eu precisei conhecer e aprender muita coisa. E principalmente abrir minha cabeça para muitas outras possibilidades. Essa é uma das possibilidades de hoje, da realidade que a gente já vive da era digital. O meu filho mais velho, ele se tornou profissional do game. E ele tem seguido esse caminho com muita alegria e com muita dedicação. Eu convidei hoje para conversar com a gente brevemente, dar um relato, a Josi, também mãe de atleta virtual. Vamos escutá-la um pouquinho? Ver seu filho o dia todo na frente do computador é difícil, porque você fica preocupada com a questão da sociabilidade, com a questão da educação, né? Dele querer estudar, o que é que ele pensava no futuro. Mas com muita conversa, a gente chegou num acordo, né? E outra coisa, as atitudes dele também. Ele não deixava de sair, ele ia ao cinema, né? Ele era muito disciplinado, né? No começo ele foi muito disciplinado, ele nunca deixou de estudar. Ele hoje faz o college, né? Deixou um pouco do tempo agora, porque foi se dedicar-se lá em São Paulo. Inclusive foi difícil para nós no começo aceitar isso, mas com a sua ajuda, né, Sheila, com muita pesquisa, a gente viu que era o que ele realmente queria. Bem, hoje nossa relação está maravilhosa, né? As perspectivas de futuro, ele ainda estuda, né? Ele tem o lado dele profissional também, né? Que ele vai querer, não sei ainda, está em dúvida se é o menos de esporte ou advocacia, ainda não sei. Isso aí é com ele, mas ele tem os objetivos dele, ele é muito disciplinado sobre isso. E está sendo maravilhosa a relação da gente com o pai, com os irmãos, com a família. E não tem gratificação melhor do que ver seu filho feliz, não é mesmo? Escutar relatos de mãe sempre me emocionam, porque eu sinceramente entendo o que passa, o que sente, e eu me recordo mesmo das emoções que eu já vivi com situações comuns. E escutar pela primeira vez o testemunho da Josi, tão brevemente, me fez encher os olhos de lágrima. Porque bem assim, a gente fica aflita, a gente tem medo, é um mundo desconhecido e muito novo pra gente. E a gente entender isso já é difícil. E apoiar ainda mais difícil porque a gente desconhece o futuro. A gente não sabe onde isso vai dar. Hoje eles estão felizes, estão fazendo o que gostam, eles estão se saindo super bem no que eles escolheram. E nós, mães, ficamos extremamente felizes por eles. Mas a preocupação continua, porque a gente não sabe onde isso vai dar, né? E a gente tem que estar muito atento o tempo inteiro, não só para continuar orientando. E aí a orientação não é sobre o game, não é sobre o espaço dele, mas sobre o contexto familiar, sobre o contexto como pessoa. E é esse o meu ponto para vocês. Independente do que filho escolher para a vida, que seja o mais inusitado possível, que a gente sequer imagina como é, por exemplo, se tornar atleta de esportes, a gente continua com o dever e a missão de ensinar, orientar, apoiar filho nas decisões dele. E para que a gente consiga fazer isso da melhor forma possível num mundo tão diferente, é importante que a gente se atualize, que a gente não fique presa ao passado achando que não existem outras possibilidades. Existem, são novas, a gente teme todas elas sim, porque a gente não conhece e não sabe onde elas vão parar. Mas a realidade é que a gente precisa conhecer e a gente precisa viver esse mundo de hoje. E o mundo de hoje pede que a gente conheça o mundo tecnológico e que a gente continue muito próximo de filho para poder apoiar na medida certa. É difícil, continua sendo desafiador ser mãe. Nada mudou com relação à função de ser mãe, só que as variáveis, o contexto, as circunstâncias mudaram. E para isso, para a gente se sentir cada vez mais confortável, para continuar a nossa missão, é importante que a gente conheça, que a gente continue aprendendo. Por isso fica o convite para vocês. Vamos falar mais sobre tecnologia, era digital, computadores, games,
o que a gente pode trocar de experiência aqui no Minha Mãe é um Saco e contribuir para outras famílias desmistificarem um pouquinho esse assunto e começarem a encontrar saídas para conviver de uma forma mais saudável com a tecnologia e com o filho adolescente. Um beijo para você e boa semana!